Mais uma vez, bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos nós esta manhã. Tem estado nas coisas assim. Nós possamos estar com os corações alegres, cheios de regozijo, adorando e louvando a único e verdadeiro Deus. Vamos iniciar esse momento de oração, baixar nossas frontes, levar nossas cabeças diante desse Deus tão maravilhoso, orar. Bendito Deus e Pai, nós estamos aqui sim, na Tua presença, o Teu aprisco, o aprisco das ovelhas, a estes que o Senhor escolheu, a estes que o Senhor elegeu, e tem atraído através do Teu Espírito, que é santo, é eterno, que é atraído a Tua presença para ouvir as Tuas palavras, palavras de consolo, palavras de amor, palavras de exortação, a perseverar numa fé até a volta de Cristo, ou até a nossa Páscoa do Senhor. Nos abençoe agora, que todas as partes desse culto sejam para a honra, glória e louvor daquele que é santo e vive eternamente. Em nome de Jesus, nós estamos agradecidos. Amém. Irmãos, vamos ter uma meditação da palavra do Senhor. Salmo número 135. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Salmo 135, louvores a Deus. Os 5 primeiros versículos nos colocamos de pé na presença do Senhor, em honra àquele que vive eternamente. Salmo 135, os 5 primeiros versículos. Louvores a Deus, nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio, a igreja responde, no final, no 5º versículo, a gente termina juntos, ok? Vamos iniciar. Louvores a Deus, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai, servos do Senhor, a igreja. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Juntos, mas eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Amém. Vamos lá, sempre, por favor. Nós escolhemos esses 5 primeiros versículos porque esses fazem um resumo, na verdade, de todo o teor do Salmo. O versículo, ele, na verdade, é um convite ao mesmo tempo, um hino de louvor a Deus. Um convite para que nós estejamos atentos a tudo que vai ser feito aqui neste momento. O salmista convida que nós possamos adorar a Deus com todo o nosso terror. Ele inicia o salmo dizendo aleluia, ou aleluia, como é aqui no original. Aleluia é a contextualização de louvai ao Senhor, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus e a Bé, louvai a Deus e a Bé. Então, o convite do louvor a Deus e a Bé, ao grande Deus e a Bé. E ele continua dizendo que esse Deus é um Deus que está acima de todos os outros deuses, que não há Deus semelhante. Lá no versículo 2, diz assim: vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Certo? Aqui provavelmente uma referência aos sacerdotes que serviam no templo, né? Mas ele também é extensivo a nós, nos tempos de hoje. Naquele tempo, Deus nos convidava, por esse salmista, a adorar, louvá-lo, a bendizer os atos
Por quê? Lá no versículo 13 ele diz: louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantar o louvor ao seu nome, porque é agradável. O próprio Senhor Jesus já disse depois: só meu Pai é bom. Louvai a Deus porque Ele é bom, porque é agradável. O nosso louvor, ele tem que refletir a imagem de Deus, ele tem que voltar para Deus uma simples, uma suave, na verdade, espelhar a imagem do Cristo. O desejo verdadeiro de nós estarmos querendo adorar esse Deus que nos permite aqui hoje fazer isso, adorar. Então, queria convidar a igreja do Café, nós possamos realmente fazer com que as bênçãos, a aliança, como está lá no versículo 4, aquela primeira aliança, seja estendida a nós, os adorados, com todo o nosso fervor, com todo o desejo sincero do nosso coração. Então, vamos tentar adorar na nossa alma.
nossa mente, as nossas emoções, nosso coração não consegue divisionar, não consegue compreender, as ciências não conseguem explicar a nossa fé. Nós só podemos explicar a nossa fé através de que Deus nos expõe através de sua palavra, da imagem que nós temos de amor incondicional em Cristo Jesus. Isso nós podemos explicar. Isso é graça, imerecida graça. É por isso que nós vamos continuar adorando aquele que vive eternamente, porque ele vive eternamente. Nós viveremos com ele na glória. Amém. Deus enviou
crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Orar mais uma vez. Senhor, como é agradável, como é bom estar na tua casa, como é bom te adorar, e como é bom saber que o Senhor vive e nos escuta agora. Senhor, possa, por favor, pela tua graça e misericórdia, trazer uma palavra santa e bendita, como são todas as partes do teu livro sagrado, aos nossos ouvidos, e que ele penetre fundo nos nossos corações, e seja como um selo, como o salmo que cantamos, para todo sempre, para toda a nossa vida, enquanto aqui estivermos. Nos abençoe agora através do teu servo, com a tua palavra que é bendita e eterna. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. A igreja pode tomar assento. A palavra está com o pastor. Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Que alegria poder ver essa igreja não tão cheia quanto deveria, né? Mas pelo menos com alguma parte dos irmãos aqui, porque era muito triste vir para cá sozinho, né? Juntamente com alguns irmãos para poder gravar os sermões, né? Para poder postar para vocês. E a gente via a igreja vazia, e que tristeza, né? Cada um isolado, cada família na sua casa. E a gente esperava por esse momento de rever os irmãos. Quase 4 meses se passaram, e hoje nós podemos, pela graça de Deus, já estar recuperando esse contato, né, com os irmãos aqui na igreja. Então é uma felicidade enorme ver algumas famílias que estão voltando para a igreja. Então, uma satisfação enorme. Nesta manhã de domingo, nós vamos fazer, irmãos, um estudo. Não vai ser um sermão, mas vai ser um estudo sobre a doutrina da aliança e as crianças. E eu queria abrir a oportunidade para vocês fazerem perguntas no final. E nós vamos, então, mais uma vez, aprender sobre essa doutrina que é tão preciosa para a igreja reformada. Nós somos aliancistas. Eu quero introduzir dizendo isso para você nesta manhã. Nós entendemos que Deus, eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá para Gênesis, capítulo de número 17. E nós vamos ver Deus aqui fazendo uma aliança a partir de Abraão, e de Abraão com a sua descendência, e com todo o povo de Israel. E nós vamos ver essa aliança sendo de uma maneira mais abrangente, de maneira mais espiritual, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança, e Ele fez aliança com a sua igreja, né? Então, mantendo essa aliança que Deus tem com aqueles a quem Ele quer bem, a quem Ele quer salvar. Vamos então ler Gênesis, capítulo de número 17, mais uma vez, verso de número 1 até o verso de número 14. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus sobre essa questão da aliança.
Eu não vou ler o texto para a gente não se prolongar. Eu vou ler e vou explicar e vou expor para vocês. Eu quero que vocês então olhem comigo para esse texto. Mas eu quero dar algumas palavras aqui introdutórias, tá bom? Em primeiro lugar, nós somos aliancistas, né? Nós cremos na doutrina da aliança. Nós cremos que Deus tem uma aliança conosco. Nós cremos que Deus, Ele só se relaciona com o seu povo, com a humanidade, através de uma aliança. E eu queria que você entendesse isso nesta manhã. Isso faz parte da Igreja Reformada. Existe um livro chamado Cristo dos Pactos, onde Palmer Robertson, que é o autor, ele é aliancista, né? Ele também crê nesta doutrina reformada. Ele escreveu esse livro mostrando o estabelecimento, as cláusulas, os selos, a finalidade das alianças nas Sagradas Escrituras. E a Confissão de Fé de Westminster, ela vai ter uma seção, capítulo de número 7, ela vai falar justamente da doutrina da aliança de Deus com o homem, do pacto de Deus com o homem. E a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Percebam, então, que Deus ele só pode se relacionar conosco através de um pacto. E todas as bênçãos que nós temos na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, vêm porque Deus tem uma aliança com o seu povo. E eu expliquei isso para vocês, né, de maneira prática no sermão passado. Eu disse, né, que essa doutrina da aliança tem tanto impacto que nós só vamos entender o que é casamento quando nós entendermos que Deus tem uma aliança com o seu povo e não pode jamais se divorciar do seu povo. E aí é quando nós vamos entender o que é casamento. Nós vamos entender, né, o batismo de criança na Igreja Reformada quando nós entendemos a doutrina da aliança. Que Deus tem uma aliança não é somente conosco, mas também com os nossos filhos, como nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 17. E essa aliança é para os filhos de nossos filhos perpetuamente. E nós vamos perceber aqui, meus amados irmãos, que essa doutrina, então, do pacto, ela é feita conosco, né, e ela é perpétua. Nós cremos nisso, por isso nós batizamos as nossas crianças. Há um ramo de pensamento, de teológico, que é chamado de dispensacionalismo, que eles vão entender as Sagradas Escrituras de maneira diferente dos aliancistas. Eles vão dizer que Deus ele tem uma maneira de administrar a aliança diferente. Eles entendem que Deus fez uma aliança com Israel e a aliança com a igreja é outra aliança. E que o modo de Deus tratar com Israel é uma maneira completamente de tratar com a igreja. Não é a mesma coisa. Se você entende as Sagradas Escrituras assim, olha por esse prisma, então você nunca vai entender, né, por que nós batizamos crianças. Você só vai entender o porquê nós cremos que Deus é o Deus dos nossos filhos, quando você entender que há um fio que conduz do Antigo Testamento ao Novo Testamento, e esse fio que conduz é a doutrina do pacto, é a doutrina da aliança. Nós cremos, irmãos, que Deus, ele fez uma aliança, né, desde o povo, iniciou essa aliança com a humanidade, com Abraão, lá em Gênesis, capítulo de número 12, e essa aliança é a mesma aliança que vem até o Senhor Jesus Cristo. E a maneira com a qual as pessoas eram salvas no Antigo Testamento é a mesma forma que elas são salvas no Novo Testamento.
Se você ler Gênesis capítulo de número 15, verso 6, você vai ver que Abraão creu. E isso foi imputado para a justiça. E como é que nós somos salvos no Novo Testamento? Da mesma forma. Nós temos que ter fé, nós temos que crer. E isso, e crer na justiça de Cristo. E isso vai ser imputado a nós por justiça. Da mesma forma. Então, nós que somos aliancistas, nós cremos que Deus ele tem só uma aliança. E que essa aliança, ela tem uma mesma essência, mas que ela é administrada, claro, de forma diferente. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver então o Senhor Jesus Cristo, né, tomar o pão e o vinho e dizer, esta é a nova aliança no meu sangue. E essa aliança agora, ela é mais inclusivista, porque ela não é somente para o povo judeu, ela é também para os gentios, para todos aqueles que creem no seu nome. E o interessante é que essa aliança ela é mais inclusivista, porque na antiga aliança somente os meninos eram circuncidados. Agora, as meninas são batizadas. Então percebam que essa aliança ela é mais inclusivista, né? Ela é uma aliança mais espiritual, não há homem, não há mulher, não há escravo, judeu, gentil. Para Cristo nós somos somente um. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Gálatas. Então eu quero que você compreenda essa doutrina tão importante para a igreja presbiteriana. Se você não entender isso, você não vai entender, né, a eclesiologia, você não vai entender por que nós batizamos crianças, as práticas na igreja presbiteriana, o casamento na igreja presbiteriana. Você não vai entender essas coisas práticas. E a importância das crianças no culto, você não vai entender isso. Você não vai entender essas questões. Você tem que entender que Deus, Ele tem um pacto com o seu povo. E aí nós vamos então para o terceiro ponto. Primeiro, nós somos aliancistas. Segundo, a importância da doutrina da aliança. Terceiro lugar, nós vamos ver aqui então, a questão dos selos da aliança. Se você perceber, desde Gênesis, capítulo de número 3, capítulo de número 2, verso 17, Deus, quando Ele faz aliança, Ele faz a aliança adâmica, Ele vai fazer o selo. Qual era o selo da aliança adâmica? O fruto proibido. Ele vai dizer, não comereis deste fruto. Então, o selo da aliança adâmica era o fruto proibido. Depois nós vamos ver, então, o pacto, aliança noética, o pacto noético. Deus faz um pacto com Noé. E Ele vai dizer, Ele vai fazer promessas, cada pacto tem uma promessa, e Ele vai dizer que Ele não vai mais destruir este mundo por água. E qual foi o selo da aliança noética? Toda vez que chove, o que é que nós vemos no céu? O arco-íris, o selo. Perceba que toda aliança, ela tem cláusulas, ela tem promessas e tem um selo. O selo da aliança noética foi o arco-íris. E nós vamos perceber, meus amados irmãos, aqui, em Gênesis capítulo de número 17, que o Senhor também vai ter um selo da aliança abrâmica. E qual é o selo da aliança abrâmica? A circuncisão. Perceba então, Gênesis capítulo de número 15, Deus ele vai fazer o contrato, ele vai dizer, eu vou fazer aliança contigo, vou multiplicar a tua descendência, vou dar a terra, promessas. E ele diz então, Abraão, corta animais, esse vai ser o pacto. Porque na cultura antiga, a aliança era feita assim, se matava o animal, e as duas pessoas que faziam o contrato, seja eles de venda de um terreno, de casa, não sei, de patrimônio, o que fosse. Então eles matavam o animal e se passava os dois pelas metades, pisando no sangue, e o contrato dizia, aquele que descumprir com a parte, vai pagar com uma vida, com o seu sangue. Lá em Gênesis capítulo 15, nós vamos ver que só Deus passou pelas metades. Isso significa que a aliança é unilateral. Quem faz aliança conosco é Deus. E Deus é quem vai cumprir a sua aliança até o final. E até a morte. Como nós vimos
Ele enviando o seu Filho, Senhor Jesus Cristo, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para cumprir a sua parte na aliança. E nós vamos ver que Abraão não passa pelo meio, somente Deus. Esse pacto é unilateral, porque Deus sabe que se o homem passar pelo meio, ele vai descumprir, porque é pecador, ele não tem condições nenhuma de cumprir com a sua parte no pacto. Gênesis capítulo de número 16, eu estou aqui mostrando o contexto do capítulo 17. Nós vamos ver então um plano fadado ao fracasso de Sarai de ter filhos, de edificar casa por meio de filhos, dando a sua serva Agar para Abrão. Nós vamos perceber então, meus amados irmãos, que esse plano aqui trouxe uma tremenda dor de cabeça, porque Abraão e Sarai não confiaram na promessa de Deus, que ele suscitaria descendência deles. No capítulo de número 17, nós vamos então chegar aqui a um momento importante, o ápice da aliança abrâmica, quando Deus vai se revelar para Abraão. E você vai ver aí então, meus amados irmãos, as circunstâncias pelas quais Deus se revela a Abraão. Olhe comigo, por favor, diz assim, quais foram as circunstâncias? As circunstâncias foram essas aí. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, percebam que as circunstâncias que Deus aparece a Abraão são circunstâncias completamente desfavoráveis a ter filhos. Quantos anos Abraão tinha aqui? 99 anos de idade. Vai dizer o texto de Hebreus, lá no capítulo de número 11, que Abraão já estava amortecido na carne. Se você ler aqui no capítulo de número 23 em diante, você vai ver que Ismael, verso de número 25 do capítulo 17, ele já estava com 13 anos de idade. E possivelmente Abraão, desconsolado, Abraão já desesperançoso de ter um filho, de gerar uma descendência, filhos da sua própria semente. Possivelmente, irmãos, as circunstâncias aqui eram as mais adversas possíveis. Abraão, ele já pensava, já estava acostumado que o seu herdeiro seria Ismael. E Deus então se revela a Abraão, e eu quero que você note isso aqui, porque é a primeira vez que Deus aparece a Abraão como Deus Todo-Poderoso. O nome em hebraico é El Shaddai. E como eu disse para vocês, irmãos, El Shaddai significa o Deus todo-suficiente, o Deus que é todo-poderoso, Ele tem todo o poder, Ele é um Deus que não pode ser contido em seu poder, Ele é um Deus inalcançável em autoridade e poder. É essa imagem que Moisés ele quer gerar na nossa mente. Quem é Deus para nós? É um Deus que tem todo poder. É um Deus que ele não pode ser contido no seu poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus suficiente para poder cumprir com as suas promessas. É assim que Deus se apresenta a Abraão. É essa imagem de Deus que nós devemos ter na nossa mente. Que tipo de Deus é o seu Deus? Que tamanho tem o seu Deus? Nós temos visto por aí igrejas pregar um Deus que é servo, um Deus subserviente, mas o Deus das Sagradas Escrituras, irmãos, e o Deus de Abraão é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. E é esse Deus que vai se revelar a Abraão aqui nessas circunstâncias desfavoráveis para que houvesse filho.
Ele vai dizer: eu tenho todo o poder. E nós vamos ver aí então, Deus, ele vai novamente estabelecer a sua aliança, e ele vai renovar a sua confiança em Abraão, e ele vai dizer no verso de número 2, aqui ele vai estabelecer a aliança, e ele vai dizer: farei aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Por que Deus fala isso? Porque Abraão achava que Deus não ia cumprir a sua parte na promessa. Já se passavam 24 anos desde que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Lá no capítulo de número 12, Abraão estava com 75 anos. E já se passaram 24 anos e Deus não havia cumprido a sua parte nas suas promessas. E nós vamos perceber aqui, meus amados irmãos, que Deus vai dizer no verso de número 2, eu farei aliança contigo e te multiplicarei extraordinariamente, porque Abraão já tinha amortecido na sua mente que ele não teria mais filhos. Ismael seria o seu filho, o filho da escrava seria o seu herdeiro. E Deus então aqui, esse é o contexto, perceba, ele está aqui animando Abraão. E vai aqui mostrar então, Moisés vai mostrar aqui a atitude de Abraão. O que ele fez? Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Qual é a nossa atitude diante de Deus? É se prostrar. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que nós devemos fazer? Nos humilhar. Diferente de muitos crentes e muitas igrejas aí, que nós vemos sapateando, e nós vemos tripudiando, e nós vemos fazendo uma tríade de marabarismo, de teatro, de coisa. Diante de Deus, irmãos, e de sua palavra, do Deus Todo-Poderoso, que o crente deve fazer? Se prostrar. E vai dizer aí então, no verso de número 4, ele vai nos mostrar aí a mudança do nome de Abraão. Vejam aí comigo. Quanto a mim, vai dizer, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Percebam que se Deus é todo poderoso, ele tem autoridade para mudar o nome daqueles que o servem. Note comigo, meus amados irmãos e irmãs, que Deus, ele deu autoridade para Adão dar nome aos animais. Onde está isso? Gênesis capítulo de número 2, veja comigo, verso de número 20. O que vai dizer aí? Vamos ler. Gênesis 2, verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Vejam, por favor, aí, como é que o homem vai chamar a mulher. Vamos ler aí, todos juntos, meus amados irmãos. Verso de número 23, diz assim: e disse o homem, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Como é que ela vai se chamar? Varoa, porquanto do varão foi tomada. Perceba que o homem, ele tem autoridade para dar nome aos animais e nome à sua mulher, porque essa autoridade foi dada por Deus. De onde vem a tradição de que os homens dão nome aos seus filhos? De onde vem isso? Os pais eram que registravam no cartório o nome dos seus filhos. De onde vem isso? Vem daqui, da cultura bíblica. Porque Deus, ele deu autoridade aos homens para dar nome aos animais, à sua mulher e aos seus filhos. E eles então, porque tinham essa autoridade, essa responsabilidade, eles davam nome às suas famílias. Por isso, meus amados irmãos, que as famílias, desde o Antigo Testamento, são chamadas pelo nome do patriarca, do homem. E perceba então aqui, que quem tem autoridade e tem todo o poder é quem pode mudar o nome das pessoas. Como é que Abraão se chamava?
Abraão se chamava Abrão. Abrão significa pai elevado. Talvez isso aqui é uma referência porque ele era pagão e talvez ele cultuava os astros, que era normal nas culturas, né, pagãs. Deus então, o Todo-Poderoso, El Shaddai, ele vai e muda o nome de Abrão para Abrão. Que significa, volte comigo os olhos lá para o capítulo de número 17, significa pai de numerosas nações. É isso que significa. E nós vamos perceber então que Deus faz isso também com Sarai. No verso de número 15, Deus vai falar que ela não vai mais chamar Sarai, que possivelmente significa senhora, mas ela vai se chamar Sara, princesa, porque dela procederão reis e príncipes. Percebam, meus amados irmãos, que Deus está formando aqui uma família. Deus, ele faz pacto com a família. E aí então Deus aqui, ele vai fazer, irmãos, um pacto não somente com os pais, mas com os filhos. Olhem comigo, por favor. Verso de número 6. Partirei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Percebam que em cada geração Deus vai ter com Abraão um filho que vai servir ele, no decurso das tuas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Notem, meus amados irmãos, que Deus está dizendo aqui que Abraão iria morrer, mas a fé no Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, não ia morrer. Porque os filhos de Abraão, eles seriam filhos do pacto, filhos da promessa, e eles teriam fé no Deus de Abraão, no Deus Todo-Poderoso, no Deus El Shaddai. E ele finaliza dizendo: dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Notem aqui comigo que Abraão, ele deveria ensinar os seus filhos, a sua descendência, que eles tinham um Deus e que eles teriam que dar a sua vida, se fosse necessária, para servir a esse Deus. A vida deles não era deles própria, não era para o uso deles. Agora, Abraão ensinaria para toda a sua descendência que viria após eles, que eles eram a descendência de Deus, família de Deus, e que os seus filhos eram de Deus, e que a sua vida era de Deus, o seu coração deveria ser de Deus. E agora Deus vai fazer aqui um selo, que demonstraria que esta família não era uma família comum, não era uma família normal, era uma família que tinha um selo sobre a sua vida. Nós vamos ver esse selo aí, da aliança, a partir do verso de número 9. Vamos ler aí, por favor. Diz assim, o selo da aliança. Qual é esse selo? Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a vossa descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Por que o macho tinha que ser circuncidado? Porque, irmãos, a palavra circuncidar significa cortar ao redor. E naqueles dias, a aliança, a palavra hebraica é berit, que significa cortar. Eu já falei para vocês, né, que se fazia um contrato naqueles dias cortando o animal. Então percebam que esse selo da nova aliança tem esse significado de cortar. A aliança não era essa aliança como nós temos aqui hoje para mostrar que nós somos casados, né? Então a aliança, ela tinha que ser uma aliança que cortasse. E aonde se cortava? O prepúcio dos meninos, para mostrar então que era uma aliança de sangue, era uma aliança sangrenta. E isso Deus fez, por quê?
para que todo homem que fosse formar uma família ensinasse aos seus filhos e dissesse a eles: vocês não pertencem a vocês, vocês pertencem a Deus. A vida de vocês e a alma de vocês não é vossa, é de Deus. E vocês devem viver para Deus. E vocês devem viver aqui na terra mostrando que vocês possuem um Deus todo-poderoso que manda na vida de vocês, e que vocês têm que se prostrar diante deles, e que vocês têm que se quebrantar diante deles. E aí nós vamos ver então, meus amados irmãos, o significado da circuncisão. Havia um significado interno. Essa circuncisão era na carne, mas ela tinha que ter um selo interno. Nós vamos ver isso em Deuteronômio, capítulo de número 10. Vamos ver? Deuteronômio, capítulo de número 10, nós vamos ver aí o que significava a circuncisão. A circuncisão não era simplesmente um corte na carne. Ela também significava algo interno. Tinha que ter fé. Percebam que não era simplesmente um ato físico, mas era um ato físico que apontava para algo interno, espiritual, que acontecia no coração das crianças e dos adultos. Leiam comigo, por favor, todos juntos, Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Então percebam que Moisés está dizendo que a circuncisão da carne não adianta se você não tirar do seu coração, né, a dura cerviz, que significa a sua má índole, aquele seu mau temperamento, aquilo que faz você ser inimigo de Deus. Se você não cortar pela raiz o pecado que jaz no seu coração, não adianta de nada. Você tem que lutar para ser lavado pelo sangue de Cristo e pedir ao Senhor Jesus que no poder do seu Santo Espírito tire aquela raiz de amargura do pecado do seu coração e você seja circuncidado, e você então demonstre internamente que você é uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Perceba, irmãos, que essa aliança, que esse selo, ele não era simplesmente físico, ele apontava para algo espiritual no coração. E eu estou aqui levando vocês para a nova aliança no sangue de Cristo. Por que nós não circuncidamos mais os nossos filhos? Porque nós entendemos que Cristo, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele é quem circuncida o nosso coração. Por que nós não somos mais batizados com sangue e agora com água? Porque Cristo morreu. E a morte dele, no sangue dele, então, irmãos, é que nos limpa de todo o nosso pecado. E agora, então, nós somos batizados com água para demonstrar que nós queremos ser lavados pelo Espírito de toda impureza. E é assim que nós também batizamos os nossos filhos. E nós entendemos que eles são batizados em água porque eles já foram lavados pelo sangue de Cristo, na fé que nós cremos no sangue do Senhor. Então, meus amados irmãos, é assim que o selo vai se concretizar. E vai dizer aí, verso 12: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho na vossa geração, tanto escravo nascido em casa como comprado, qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Qual era, irmãos, o tempo que as crianças deveriam ser circuncidadas? Ao 8º dia. Perceba então que desde tenra idade, as crianças judaicas, elas participavam da vida religiosa, já entravam no pacto. E aí nós vamos perceber a abrangência da aliança, né? Verso de número 13: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Meus amados irmãos, percebam aqui que desde tenra idade, desde o 8º dia. Por que o 8º dia? Porque vai dizer na lei, lá em Levítico, que até o 7º dia, tanto a criança como a mãe, ela está impura por causa do parto, do sangue do parto. E aí então ao 8º dia, a criança então era permitida
ela era tida como pura, ela era lavada e acontecia a circuncisão. Ela estava pronta para entrar na família da aliança. Então perceba, irmãos, que Deus aqui é um Deus que faz pacto conosco e com os nossos filhos. E esse é o nosso tema nesta manhã. As crianças, elas desde cedo participam do pacto com Deus e elas participam da vida religiosa da igreja. Percebam comigo, por favor, e eu quero que você veja comigo, né, aqui no capítulo 17 você vai ver a circuncisão dos meninos. Já ao 8º dia, eles já entravam em pacto com Deus, e o pai então, pela fé, cria que esse menino, né, ele seria um servo de Deus e criaria uma família que serviria ao Deus Todo-Poderoso, ao Shaddai. E você vai ver aí então, por favor, abra comigo para Deuteronômio, capítulo de número 6. Vejam comigo então como é que os filhos da aliança, eles eram criados. Por favor, vejam comigo, aqui o contexto é de ensino, a obediência à lei. E como é que os pais eram ensinados? Como é que os judeus, eles faziam na antiga aliança para ensinar seus filhos? Tenham comigo, por favor, meus amados irmãos, a partir do verso de número 7, a partir do verso 6, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por favor, vamos ler o contexto. Verso de número 4. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui Senhor é Yahvé. E Elohim, o Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Yahvé e Elohim, o Senhor Deus é o único Senhor. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Percebam, meus amados irmãos, como é que os pais deveriam ensinar os filhos da aliança? Sentado, deitado, caminhando. Vejam que aqui nós devemos encaminhar os nossos filhos na fé em todas as partes do dia. Quem é que deve fazer isso? A professora da escola dominical? Não. Quem deve ensinar os filhos no caminho do Deus da aliança? Os pais. Quem é que vai prestar conta da sua família no dia do juízo, diante do tribunal de Deus? É o professor da escola dominical? Não. São os pais. E aí os pais têm que tomar medidas mais duras. Quais são essas medidas mais duras para ensinar a palavra de Deus? Se uma criança não quiser ouvir, se ela não der atenção, né, no dia a dia, o que o pai deve fazer? Veja aí, por favor. Verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Percebam que o pai bíblico, a mãe bíblica, é aquela que, ao invés de permitir o seu filho fazer uma tatuagem, né, amarra na mão, né, aqui, meu filho, decore esse versículo para hoje, eu vou amarrar na tua mão. Você vai ver e vai decorar. Eu vou escrever aqui na porta da casa, aqui na porta da geladeira, toda vez que você passar, você vai ler o versículo bíblico e vai decorar. E qual era o versículo? Verso 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aprenda isso. Você pertence a Deus. Aprenda isso, se prostre diante de Deus. Isso você tem que internalizar na sua mente e no seu coração. Aprenda isso, porque você não é um filho do diabo, você é um filho de Deus. E eu não quero que você vá para o inferno. E eu estou lutando com você para que você no seu coração aprenda que você tem um Deus, seu pai serve um Deus. E eu quero que você incline a sua alma para servir esse Deus. Perceba aqui, meus amados irmãos, que desde tenra idade, a criança participava da vida, ela era instruída na palavra de Deus. E isso prossegue. Onde é que as crianças estão também? Na antiga aliança, elas estão no culto, elas estão na assembleia,
elas estão participando do culto. Por que nós estamos ouvindo choro de criança no culto? É porque as crianças, desde a antiga aliança, elas participam das assembleias solenes. Por que isso? Porque as assembleias solenes, elas têm um efeito didático. Elas vão aprender a ser igual a seus pais, a sentar no culto, a ouvir o sermão, a cantar os louvores. Desde tenra idade elas estão participando do culto. Onde é que está isso, pastor, na palavra de Deus? Josué, capítulo de número 8, verso de número 35. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus para lá. Percebam aqui, em Josué, que as crianças, elas não são tiradas do culto. Não havia naqueles dias do Antigo Testamento escola dominical. Todas as famílias, elas participavam do culto. E quem é que estava presente no culto? Vamos ver aí. Josué 8,35 diz assim: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. Quem era toda a congregação de Israel? E para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Quem é que estava aí na reunião da congregação de Israel? Na reunião da igreja do Antigo Testamento? Os meninos, as crianças. Vejam comigo, por favor, irmãos, o detalhamento disso. Olhem comigo como as crianças, elas faziam parte das assembleias solenes. Abram comigo, por favor, para Joel, capítulo de número 2, lá no finalzinho, nos profetas. Joel, capítulo de número 2. Eu anotei aqui o versículo, mas não é essa a referência. Ele vai fazer aqui referência, meus amados irmãos, que na assembleia, na congregação de Israel, quando Deus falava ao povo através dos profetas, dos sacerdotes, até as crianças de peito estavam reunidas na congregação. Pronto, por favor, leiam comigo, verso de número 16. Diz assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Perceba, irmãos amados, a importância das crianças no meio da congregação. Por quê? Porque elas serão os futuros crentes e elas têm que aprender com os pais a estar no culto. E os judeus, eles ensinavam desde os profetas, percebam, que até que as crianças que mamam, elas deveriam participar das assembleias solenes. Mas não somente isso. Percebam comigo, por favor, que aos 12 anos de idade, as crianças, elas faziam a sua pública profissão de fé no judaísmo. E elas eram levadas ao templo e ali então elas iniciavam a sua vida adulta. Leiam comigo, por favor, Lucas capítulo de número 2. Versículo 41 a 52. Diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E se você ler o contexto, irmãos, você vai perceber então que o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser esquecido pelos seus pais ali no templo, ele vai ser interrogado pelos doutores da lei. Mas o fato é que aos 12 anos, na cultura judaica, um menino, ele chegava à idade do entendimento, da razão. E a partir daquele momento, ele então iniciava os seus estudos na sinagoga da lei, para poder, irmãos, ser um adulto e poder ser um judeu praticante. Eu queria que você percebesse isso, porque desde a antiga aliança,
e nós percebemos que as crianças, elas participam da vida religiosa da igreja. E aqui eu queria então concluir nesta manhã, levantando algumas objeções, alguns questionamentos do porquê as crianças hoje devem participar, né, da vida religiosa da igreja. Nós vamos perceber, irmãos, que existe uma classe de pessoas, de igrejas, que ensinam que as crianças, elas não devem participar do culto, elas não devem ser batizadas, elas têm um entendimento que as crianças, elas não conseguem aprender nada da pregação, do que o pastor fala. Existe esse entendimento. Na igreja reformada, nós cremos na seriedade do Deus da aliança com os nossos filhos, que há igrejas, irmãos, que as crianças, elas permanecem no culto desde o início até o final. Não existe classe para as crianças. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento as crianças participavam da vida religiosa, do culto. 3 questionamentos são feitos aqui com relação à participação das crianças na igreja hoje. E essas objeções são feitas por aqueles que entendem que Deus tem uma maneira de administrar, de se relacionar com a igreja, com Cristo e a igreja, hoje com a igreja do Novo Testamento, até os dias de hoje, de uma maneira diferente. E a primeira objeção que esses crentes levantam, então, é sobre o batismo. Segunda objeção é sobre a participação na ceia. Terceira objeção sobre as crianças participar do culto. Então, eu queria rapidamente tratar desses questionamentos e depois nós vamos abrir para perguntas. Primeiro questionamento, então. As crianças, elas não podem ser batizadas porque elas não creem. Essa é a primeira objeção. Eles dizem que as crianças não podem ser batizadas porque as crianças não creem. Qual o texto que eles usam? Marcos, capítulo 16, verso de número 16. Vamos abrir para lá? O que vai dizer lá? Marcos 16, 16. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Percebam que o pensamento daqueles que afirmam que as crianças não devem ser batizadas, porque não creem na doutrina da aliança, claro, lógico. Eles vão dizer que as crianças não devem ser batizadas porque as crianças não creem. E aí deve-se esperar então eles chegarem à idade adulta, aos 18 anos, quando eles serão civilmente capazes, e aí eles vão então se batizar e professar a sua fé. E que nós devemos esperar esse tempo. Irmãos, nós entendemos que esse texto, ele não está sendo aplicado às crianças. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele falou essa fala, ele está dizendo, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele não está falando para crianças. Ele está falando aqui que os discípulos, o contexto é de missões, e que eles deveriam pregar o evangelho. E geralmente se pregava para adultos, não para crianças. E quando eles pregassem para os adultos, eles então confessariam o nome de Cristo e seriam batizados. E aqueles que não quisessem crer em Cristo, eles seriam condenados. Se nós formos seguir a lógica aqui, se nós não entendermos que esse texto aqui é um texto, um contexto de missões, e não um contexto da igreja, não está falando aqui para o contexto de batismo da igreja, nós vamos então entender que as nossas crianças, se elas não creem, elas vão para o inferno. Percebo aqui que ele está dizendo, e quem não crê será condenado. Por isso, meus amados irmãos, que nós aliancistas, que nós cremos na doutrina da aliança, nós batizamos os nossos filhos, não porque eles creem, mas porque eles são batizados na fé dos pais.
quando nós vamos batizar as crianças aqui, nós dizemos que os pais, eles são tutores na fé. E que eles levarão seus filhos a compreender o Evangelho. E que essas crianças, então, quando alcançarem o entendimento, elas professarão a Cristo. E elas, então, poderão participar da Santa Ceia. Nós batizamos os nossos filhos, amados irmãos e irmãs, na fé dos pais. E os pais, eles vão educar os seus filhos na fé em Cristo. Então o batismo, nós cremos que ele não salva. O batismo não salva. O batismo é um ritual de entrada no corpo de Cristo, na igreja. Então quando nós batizamos os nossos filhos, nós estamos dizendo, ele faz parte da família da aliança, meu filho vai com a graça de Deus e pela fé que eu creio no Senhor e que ele fez um pacto comigo, meu filho, a minha filha, ela vai receber as promessas da aliança e vai viver na fé da aliança, porque ela é de Deus e ela recebeu a marca do batismo. Por isso nós ensinamos os nossos filhos, meu filho, minha filha, você é batizado. Você sabia disso? E sabe o que significa o batismo, meu filho, minha filha? É que você pertence ao Senhor Jesus. E sabe o que o Senhor Jesus espera de você? Que você confesse o seu nome. E que você diga, Ele é o meu Salvador. Você tem o selo da promessa na sua vida. E é nessa fé, meus amados irmãos, que a igreja presbiteriana, ela batiza seus filhos. Muitos vão condenar a nossa igreja e vão dizer, os presbiterianos, eles são católicos mansos, porque batizam crianças. Não é por isso. A igreja católica, ela permaneceu com o mesmo entendimento que nós temos. Deus é o Deus da aliança. E é por isso que nós batizamos os nossos filhos. Não é porque a igreja católica batiza, não. Porque Deus tem um pacto conosco desde Abraão e com a nossa descendência. Se você entender a doutrina do pacto, você entende por que você tem que batizar os seus filhos. Você vai ver também, meus amados irmãos, aqui nessa questão do batismo, que você não vai encontrar mandamento bíblico para batizar criança. Você pode dizer, pastor, me aponte um texto bíblico que diz que tem que batizar criança. Você não vai encontrar. Mas nós vamos encontrar, irmãos, referências passivas que nos mostram que as crianças elas eram batizadas no Novo Testamento. Querem comprovar comigo? Abram comigo, por favor, para Atos, capítulo de número 2. Verso de número 39. Atos 2, verso 39, diz assim. Para vós, por favor, verso 38. Respondeu-lhe Pedro, o contexto aqui é da pregação no Pentecoste, Pedro pega, não é o Pedrão aqui do Marcos não, é o Pedro apóstolo. Mas Pedro, o apóstolo, está pregando aqui, né? 3.000 pessoas se convertem e eles vão perguntar para Pedro o que é que eles devem fazer. E Pedro vai dizer, se batizar. Veja aí. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí Pedro vai especificar, para quem é esse batismo? Pois para vós é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Perceba, irmãos, que era natural para o judeu, quando ele se convertia ao cristianismo, ele também levava os seus filhos, porque era o normal na vida religiosa judaica, não somente os pais participarem da fé. Pedro está repetindo aqui a mesma doutrina da aliança, e ele vai dizer que a promessa é para quem? Para vós e para os vossos filhos. E você, não vai dar tempo, eu não quero me esticar muito, você vai perceber aqui então, que no livro de Atos, você vai ver no caso de Lídia,
lá em Atos capítulo de número 16, verso 15, que Lídia vai se converter a Cristo e toda a sua casa vai ser batizada. O carcereiro, irmãos, lá de Filipos, capítulo 16, verso 32, Paulo também vai batizar ele e toda a sua casa. Ora, se casa, toda a sua casa significa família, possivelmente as crianças aqui foram contempladas. Não é possível que as crianças não foram batizadas, somente os adultos. Toda a sua casa significa toda, não é parte, né? É toda. Deve ter contemplado as crianças. Então aqui nós vencemos essa questão da objeção do batismo. Segundo lugar, as crianças não podem participar da ceia, porque não têm entendimento. Isso aqui, meus amados irmãos, alguns pastores entendem, né, que a criança, assim como ela participava da Páscoa no Antigo Testamento, ela tem que também participar da ceia do Senhor. Abram comigo, por favor, para Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12, versos de número 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 12, 26 a 27. Diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Percebam, irmãos, que desde a antiga aliança, né, os filhos, eles participavam da Páscoa. E vai dizer aqui que chegava um momento que os filhos, eles perguntavam, que rito é este? E é esse momento aqui, então, que o pai explicava, e o filho, então, publicava a sua fé, entendia esse rito, e ele comia da Páscoa. Mas aqueles que têm uma consciência, irmãos, mais abertas, vão entender que os pais aqui no Antigo Testamento não faziam outra refeição para os filhos comer. Mesmo em tenra idade, eles comiam da Páscoa. Era o cordeiro, era para toda a família. Mas percebam aqui que chegavam à idade da razão. Eles perguntavam, pai, que rito é este? E eles explicavam que era a Páscoa. É nesse sentido que João Calvino vai escrever, meus amados irmãos, dizendo, né, que nós devemos ter seriedade quanto à ministração da Santa Ceia, porque nós vamos perceber que lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, abra comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27 e 29. Vejam comigo, por favor. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ceia para os coríntios, ele vai dizer aqui que há algumas restrições. E qual é essa restrição? Verso 27 vai dizer, por isso aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Percebam aqui que na nova aliança é preciso haver um juízo interno, um autoexame de reflexão. Nesse momento é que nós tomamos a Santa Ceia. Por quê? Porque não pode ser um lanche para as crianças comer pão e vinho. É preciso que elas entendam que o pão significa o corpo de Cristo e o sangue significa o sangue derramado de Cristo. E aí se faz aquela conexão com o Antigo Testamento. Nós não colocamos um limite de idade. Quando a criança, então, chega a uma idade que ela pode entender o que ela está fazendo, então ela deve publicar a sua fé e deve cear. Em algumas igrejas reformadas, né, as crianças que chegam aos 12 anos e que comprovadamente
se comprova que ela realmente tem Cristo como seu Salvador e ela publica isso, então ela já pode ceiar. Algumas igrejas, elas esperam, né, até os 18 anos que esse jovem, ele, né, professe a fé no Senhor. E a partir dos 18 anos, se ele não fizer isso e der provas cabal que ele crê no Evangelho, então ele é tirado do rol de membros. Se espera que até os 18 anos, a criança, o adolescente, o jovem se decida por Cristo e professe a sua fé. Então nós não colocamos um limite de idade, mas o certo é, meus amados irmãos, que há algumas restrições, né, porque na nova aliança, essa aliança ela se torna espiritual. Então nós temos que sondar espiritualmente o coração dos nossos filhos para ver se há realmente conversão para que eles participem da Santa Ceia. Mas o fato é que todo pai, toda mãe deve criar no coração do seu filho um desejo de participar da mesa do Senhor. Então quando o seu filho, a sua filha, né, pequeno, diz: pai, o que é isso? Meu filho, essa aqui é a aliança que Jesus fez comigo. E eu quero que você participe, que você demonstre na sua alma conversão, para que você tome da ceia do Senhor junto comigo. Você quer? Quero, pai. Então se converta rapidamente, professe a sua fé. Eu estou esperando por isso. Você não imagina o dia em que eu vou poder ceiar junto com você. Então, não é aquela maneira, né, do pai: tira a mão aí, menino. O menino quer colocar a mão, né, dentro do cesto do pão, né, para pegar o cara. Tira a mão daí, menino. Pega. Não, meu. Ensine, né? Não, meu filho. Chegará o dia. Você vai professar a fé e vai tomar da ceia do Senhor. Para finalizar, a terceira objeção, né, é sobre a participação dos filhos no culto. E aí vão dizer, né, essas pessoas que entendem de maneira diferente a aliança, né, a doutrina da aliança, vão dizer: as crianças, elas não podem participar do culto porque elas não têm entendimento. Elas têm que ir para a salinha da classe de escola bíblica dominical. Irmãos, nós entendemos que as crianças, o culto público, ela tem um efeito didático, um efeito pedagógico. E nós, reformados, somos tão sérios nisso, que nós pensamos que o melhor é que as crianças permaneçam no culto. Mas pastor, vai ter zoada, não importa. Mas pastor, elas não entendem. Entendem sim. Crianças de 3 anos, 4 anos, bem pequenininhas, elas são capazes de pelo menos entender 1, 2, 3 palavras que o pastor disser. E quem é autorizado por Deus e vocacionado para pregar a família é o pastor, não é a professora de escola dominical. A seriedade reformada é tão grande que nós entendemos que toda a família tem que estar reunida no culto. Mas, por complacência, né, nós, pela parte da manhã, em algumas igrejas presbiterianas, nós ainda permitimos que aí o conselho, né, o pastor, juntamente com o conselho da igreja, autoriza e dá responsabilidade, né, para que alguns irmãos, eles se preparem para ensinar as crianças, né, numa linguagem, digamos, mais acessível. Mas o fato é, meus amados irmãos, que nós não encontramos, né, respaldo, amparo para isso. O melhor seria que toda a família ela estivesse no culto. E aí você então, à medida que está no culto, né, o seu filho: pai, o que o pastor está falando? E você então dissesse: o pastor está falando sobre o batismo. O pastor está falando sobre Santa Ceia. E você vai então ensinando seu filho, né, para que ele vá aprender a ouvir o sermão. Essa é a seriedade. E quando chegar em casa, você então, como faziam os puritanos, todos os puritanos faziam isso. Chegavam em casa e eles faziam
questionamento aos filhos. Meu filho, no horário do almoço, né? O que você aprendeu do sermão hoje? Aí o filho ia dizer: minha filha, o que você aprendeu do sermão à noite? Pai, eu aprendi isso. Muito bem, parabéns. Continue ouvindo a pregação da palavra de Deus. Percebam, meus amados irmãos, que esse é o entendimento que nós temos da doutrina da aliança. As crianças, desde cedo, elas participam da vida religiosa da igreja. E nós queremos que as nossas crianças não sejam crianças, né, que depois cheguem numa idade que elas vão dizer: pai, mãe, eu não quero ficar no culto, porque foram tão acostumados com a salinha das crianças, né? E elas não querem mais ficar no culto quando chega a idade de ficar na igreja, porque elas querem voltar e ir para a salinha da criança. Porque lá tem TV, porque lá tem ilustração. E depois nós perdemos os nossos filhos, porque no mundo elas vão encontrar mais atrativos, porque elas não foram educadas a permanecer no culto, sentadinhas, ouvindo um pastor chato, careca, que fala muito, durante 1 hora. Então, irmãos, percebam que isso é muito sério. O culto público e a reunião da família no culto público é muito séria e tem reverberações para a vida dos nossos filhos depois que eles chegam a uma idade mais avançada. E muitos até, porque não foram disciplinados a ficar no culto, eles vão querer ir para o mundo. Então isso é muito sério. Eu quero então avisar a igreja sobre isso. O lugar das crianças é participando desde cedo da vida religiosa com o Deus Todo-Poderoso, que é o único Senhor. Aquele que nos salvou na cruz do Calvário e fez uma nova aliança conosco pelo seu sangue, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém. Vamos passar neste momento